versículo 1. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade também nesta noite. Primeira Reis, acho que não. Primeira Reis? Não, Não, Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 1. Desculpa. Livro de Segunda Reis, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Vamos lá? Amém. E depois da morte de Acabe, se revoltou. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acazia pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, o Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-Zebub, o Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que a que voltaste? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, o Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro? Que veio ao encontro e vos falou estas palavras. Eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Amém, irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então hoje vamos falar rapidinho aqui de um personagem da Bíblia chamado Acazias. Acazias, para quem não sabe, ele era filho de duas pessoas terríveis. Ele era filho de Acabe com Jezabel. Então os irmãos percebem que já não era flor que se cheirasse. Quando você lê Segundas Reis, capítulo 22, só pegar esse aqui como base, para a gente ver 22, 52. 22, 52, versículo 52. Rafa? Ou Segunda Reis. Versículo 52. De Segunda Reis? Tem certeza? De Primeira Reis não tem? Primeira.
52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E aqui, irmãos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 53, Rafael. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. No versículo 54, para fechar, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Então, tudo que Acabe de ruim ele fez, Acasias também ele fez. E os irmãos observem que o escritor vai dizer que ele andou no caminho de seu pai, ou seja, ele pecou como seu pai pecou, ele andou no caminho da sua mãe. Então perceba que Jezabel, ela entrou com o parâmetro de uma pessoa, o parâmetro bíblico como de uma pessoa mata lá em Apocalipse, e ele também andou no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Então ele cometeu o pecado do seu pai, cometeu o pecado da sua mãe e cometeu o pecado de Jeroboão. E ainda a Bíblia diz que ele foi e serviu a Baal. Só que aqui, quando nós lemos Primeira Reis, nós vamos perceber que ele, além de Baal, ele tinha preferência por um outro Deus chamado Baal Zebub. E quando nós pesquisamos sobre esse rei aí, o Baal Zebub, irmãos, ele era conhecido como o Deus da mosca, ou das moscas, e era também conhecido, ironicamente, como o Deus das alturas. E vai perceber que ele justamente sofreu porque caiu das alturas. E ele também tem um outro significado que significa Senhor exaltado. Só que aqui, Acasias, ele, deixa lá, Rafael, no Primeira Reis, a partir do versículo 1, para a gente ir citando aí, para a gente aproveitar o tempo. Versículo 2. E aí os irmãos vão perceber que a Bíblia vai dizer que Acasias, ele cai pelas paredes de um quarto alto que tinha em Samaria, que sua residência, seu palácio, e a Bíblia diz que ele, devido àquela queda, Acasias adoeceu. E agora ele queria saber se
Irmãos, eu gostaria de aprender com os irmãos nessa noite que todas as vezes que Elias ele se levantou como profeta, sempre foi na direção de Deus. Aleluia. Todas as vezes que Elias foi de encontro a alguém para entregar uma mensagem, era sempre na direção de Deus. Observe que quando ele foi desafiar Irmão Cléber e os profetas,
texto diz que ele tinha autoridade para absolver Jesus e tinha autoridade para condenar Jesus, não abria a boca para falar nada. Ele disse: nenhuma autoridade é te dada se do céu não vir. Às vezes as pessoas batem no peito, se julga autossuficiente, mas observe que Elias, em todo o tempo, mesmo sendo homem de Deus, sendo usado por Deus, Deus sempre tinha prioridade, aleluia, na vida de Elias. E todas as vezes que damos prioridade, aleluia, Deus, as coisas acontecem, as coisas, irmãos, mudam, porque fazemos em nome do Senhor, aleluia. Bendito, louvado seja o teu nome. E o rei agora estranha, pastor Danilo, que aqueles homens voltou muito rápido da onde ele estava para Ecrón. Eu anotei aqui, era, cadê os quilômetros aqui? 72 quilômetros. E aí aqueles homens retornam muito rápido. E aí o rei, versículo 5, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: que é? Que voltaste? Lembra quando Jacó fez aquele bem bolado, pegou aquele cordeiro, e aí o seu pai perguntou como ele conseguiu aquela caça tão rápido, e ele com a cara tão lavada, ele diz assim: o Senhor enviou ao meu encontro, né? Foi Deus que mandou a caça para ele, e por isso que ele conseguiu tão rápido, mas na verdade ele tinha lá pegado um cabrito lá, né? E tinha matado e fingiu que tinha pego uma caça para o seu pai. E aqui o rei acha que o seu servo voltou muito rápido. Por que eles voltaram muito rápido? E aí os homens narram a história para o rei, versículo 6. E eles lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro
cumpra. Aleluia, aleluia. O 7. E aqui, pastor Cleber, ele queria saber qual era a aparência deste homem. E aí os mensageiros das características de Elias, e eles lhe disseram, qual era? Ou ele pergunta, e eles lhe disseram, qual era o traje do homem que veio ao encontro de vós? Falou essas palavras, versículo 8. Qual era o traje de Elias? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, Elias, o tisbita. Aí tremeu. Aí agora, desculpa que a expressão, irmãos, não poderia usar essa expressão aqui. A casa caiu para o rei Acasias. Quando, das características desse homem, quando relata que ele não ia morrer, mas ele não ia viver, mas sem falta ele ia morrer. Quando pergunta como era a aparência desse homem, e ele dá a aparência, ele disse, Elias o tisbita. Sabe o que ele deveria fazer aqui? Irmão Cleber, ele deveria cair de joelho e dizer, Deus, o meu pai errou, pecou contra ti, a minha mãe, mas eu agora quero me arrepender. Sabe qual foi a atitude dele? Ele pega agora 50 soldados. Vamos ver? Versículo 9. Então lhe enviou um capitão de 50 e subiu ele, porque esse que estava assentado no cume do monte. E aqui, irmão José, é uma verdade. Observe que, e disse-lhe eles, homem de Deus. Então, aqueles capitão, assim como Acasias, quando das características, ele disse, Elias o tisbita, quando esses homens vai até ele, ele disse, homem de Deus, o rei disse, desce. Eles sabiam que Elias era homem de Deus, eles estavam indo na autoridade do rei, mas eles sabiam que Elias era homem de Deus. E aqui eu quero dizer para os irmãos, quem sabe, aqueles homens diziam, olha, consigo mesmo, ou quem sabe até nos bastidores, diziam, nós vamos procurar Elias, mas aquilo que Elias disse vai se cumprir. Aqui para nós, vou falar baixinho, o rei certamente vai morrer, porque a palavra de Elias, a palavra de Deus na boca de Elias, ela é verdade. Aleluia, Deus. Meu horário acabou aqui, mas aqui, irmã Juscelia, se ele, eu estudei uma lição, se para consultar Baal-Zebub ele mandou mensageiro, por que para chamar Elias para descer do monte ele mandou soldado? Para ele, Elias era perigoso. O seu pai Acabe, quando encontra Elias, ele diz, és tu, perturbador de Israel. Para Acabe, ele não reconhecia que o pecado
não estava nem aí. Elias, eu não estou nem aí. Pode vir 50, pode vir 100, porque aquilo que eu falei em nome do Senhor dos Exércitos, eu falei em nome do Deus de Israel. Oh, irmãos, como este nome tem poder, este nome tem autoridade. Determine no nome dele, vale no nome dele, e o impossível, aleluia, vai acontecer. Elias respondeu e disse ao capitão de 50, já vou encerrar: se eu, pois, sou homem de Deus, você disse que eu sou homem de Deus? Você não disse que eu sou homem de Deus? Volta lá, rapaz, do versículo 9, é 9? Já que você reconheceu que eu sou homem de Deus e você veio me prender, Elias disse assim ao capitão de 50: se, pois, versículo 10, se, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti. E o que é que os Deus consuma a ti e aos teus 50? Então era 51. Percebe que o capitão então não era só 50, era 51. Quando vem o outro grupo, a mesma coisa, o fogo consome. Mas quando chega no terceiro grupo, aqui está o sucesso. Aqui está o sucesso. Olha, versículo 13 é o 13? O 13, com o 13 aí para encerrar, que a hora foi embora. Primeiro grupo, todo arrogante, desce, o rei manda descer, o fogo consumiu. Foi o segundo grupo, o fogo consumiu. Mas quando chega no terceiro grupo, esse homem aqui é esperto. Evangelista Clécio, esse capitão aqui não é bom, não. Ele disse assim: e tornou o rei enviar outros capitães dos terceiros 50, terceiro grupo, né? Com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e o que é que ele fez, Evangelho? Ele suplicou, ele se ajoelhou, ele disse assim: agora eu não quero morrer como aqueles homens morreram. Eu sei que tu és homem de Deus. E ele vai lá, põe-se de joelho diante de Elias e suplicou e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida deste. E ele disse que é teu servo. Teu servo. E aí, versículo 13. Olha, aqui, irmãos, põe 14. 14. Meu Deus. Eis que porém agora é o 15, então. Aqui, observe que o pastor Danilo já está ali. Vamos encerrar. Observe que agora o Senhor, na hora de voltar, é tudo Deus no controle da vida de Elias aqui. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este. A primeira vez ele é todo arrogantão. Elias disse: sou homem de Deus, então o fogo consumiu. O que se humilhou, Deus disse a Elias. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e foi
deu certo, tu vai morrer. Amém, irmãos? Então, continue usando a autoridade do nome de Jesus, continuando adorando esse Deus que é poderoso. E aí, dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é merecedor. E lembrando sempre, irmãos, Ele sempre está no controle das nossas vidas, sempre está no controle da situação. Por mais que pareça adversa, Ele está no controle, Ele tem a última palavra. Amém? Deus abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fui desobediente aqui. 5 minutos de desobediência. Tá bem?